Olá pessoal, meu nome é Ricardo Lacerda, sou especialista em medicina legal e perícias médicas. Vocês podem me encontrar aqui nesse Instagram, deixa eu botar aqui a canetinha, Instagram O Médico Perito, aqui vocês me encontram. Falar um pouco sobre mim, eu sou, como eu falei, sou médico legista do IML de Foz do Iguaçu, tenho mestrado em ensino, doutorado em ensino e vou falar um pouco para vocês aqui hoje sobre criminalística. Primeiramente, definição. O que é criminalística? Criminalística é uma ciência entre aquelas consideradas auxiliares do direito penal. Ou seja, a criminalística é uma ciência que reúne várias possibilidades, várias áreas do conhecimento, que ela serve para auxiliar o direito penal. Então é um conjunto de conhecimentos que, reunindo atribuições de várias ciências, indica os meios para descobrir os crimes, identificar os seus autores e encontrá-las. Quando se diz várias ciências, a gente envolve aí dentro da criminalística a toxicologia, a sexologia, a medicina legal, diversas outras. Então são várias ciências, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, mas esse é o conceito de criminalística. Vocês podem ver vários conceitos, mas nenhum vai fugir disso que eu estou falando aqui, tá? Então, a criminalística, quando ela é abordada como disciplina, deve ser entendido conhecimento e análise dos vestígios extrínsecos. Guardem essa palavra extrínseco é muito importante, seja lá como for que apareça um questionamento sobre isso, vai cair sobre os vestígios extrínsecos, porque os vestígios intrínsecos é mais específico da medicina legal, do exame do cadáver. Então são vestígios extrínsecos relacionados ao crime, outra palavra para guardar, com a identificação de seus participantes. É o uso de métodos científicos, como a gente tinha falado antes, diversos métodos científicos de observações e análises para descobrir e interpretar evidências. Guardem aqui essa palavra, extrínseco e crime. Isso vai aparecer em todo o conceito de criminalística. Essas duas palavras extremamente importantes aí. Vamos lá, mais um conceito. Criminalística é uma disciplina autônoma integrada pelos diferentes ramos do conhecimento técnico-científico, auxiliar e informativo das atividades policiais e judiciárias de investigação criminal, tendo por objetivo o estudo dos vestígios materiais extrínsecos, lembra dessa palavra que eu pedi para vocês marcarem, a pessoa física que puder ser útil na elucidação da prova em infrações penais e da identificação dos respectivos autores. Podem aparecer diversos conceitos, mas não vai fugir isso do básico. É uma disciplina que junta diversas áreas do conhecimento, que investiga o estudo dos vestígios extrínsecos, materiais, para a elucidação da prova, e a palavra crime aparece em geral envolvido no conceito. Então, quando aparecer todas essas palavrinhas, é isso aí. Bom, para a enciclopédia Saraiva de Direito, criminalística é o conjunto de conhecimentos que, reunindo as contribuições de várias ciências, lembra que a gente falou, várias ciências, indica os meios para descobrir crimes, identificar os seus autores, encontrá-los utilizando de subsídios da química, da antropologia, da psicologia, da medicina legal, da psiquiatria, da datiloscopia e diversas outras. Tem sexologia, tem um monte, várias áreas do conhecimento, que todas elas juntas, elas formam essa grande área de criminalística, são consideradas ciências auxiliares do direito penal. Novamente, uma outra forma de dizer. Importante, extremamente importante, a gente diferenciar a criminalística da criminologia. Muita gente confunde, tem gente estudando criminologia que não é exatamente a mesma coisa, tá? Quando você quiser estudar criminologia, que é um tema também bem interessante, instigante, mas não é a mesma área de conhecimento da criminologia. Para exemplificar, a criminologia, ela estuda o criminoso, enquanto a criminalística, ela estuda o crime. Então, se a gente pensar na característica do criminoso, nas suas motivações, na filosofia, isso a gente está estudando o criminoso. Aquelas séries de Criminal Minds, por exemplo, a gente está estudando criminologia, está estudando a mente do criminoso, digamos assim, as motivações do criminoso, as filosofias todas envolvidas. Quando a gente fala de criminalística, aí tem mais a ver com as séries de CSI. Estou falando isso para ajudar a marcar, né, a guardar, que é a investigação do crime, o que se faz no local do crime, o que se faz nos laboratórios. Então, são áreas do conhecimento diferentes. Então, cuidado para quando você
em alguma situação ou concurso, por exemplo, você está querendo estudar criminalística, acaba se confundindo e estudando criminologia. São coisas diferentes, tá? Não confundam. Segundo ponto, criminalística é o sistema que se dedica à aplicação de faculdades e observações de conhecimento científico que nos levem a descobrir, defender, pesar, interpretar indícios de um delito, de modo a ser conduzidos à descoberta do criminoso, possibilitando à justiça a aplicação da justa pena. Novamente, são áreas do conhecimento, faculdades, criminoso, então essas palavras-chave que vão sempre cair nos conceitos de criminologia. Bom, estou colocando várias porque são as possibilidades que podem aparecer, né? Criminalista cogita do reconhecimento e análise dos vestígios extrínsecos, extremamente importante, marquem essa palavra, relacionados com o crime ou a identificação dos seus participantes. Mais um conceito para Garcia, criminalística trata da pesquisa, coleta, conservação e exame dos vestígios, que seja da prova objetiva ou material. Uma outra coisa importante é prova material, prova objetiva, porque tem outros tipos de prova. Eu vou falar um pouco para vocês de diversas coisas que aparecem aqui nos conceitos, e é difícil às vezes decorar o conceito, mas depois quando a gente for olhando cada coisa, você fica mais fácil de entender. Então, vestígio material, são provas materiais. Aqui ele está com um suave aqui coletando seja o que for, tá vendo um material biológico para fazer DNA, então isso é palpável, isso é material, você pegou esse material e leva. Aqui tem um projétil, tem uma cápsula, aqui tem um cartucho completo, né, com projétil, aqui tem uma cápsula, então isso são vestígios materiais, ou seja, você leva para o laboratório de balística forense e você pode ver se essa cápsula aqui já está deflagrada, se você tem a arma para comparação, se ela foi percutida por aquela arma, aquele percursor faz essa marca. Se, por exemplo, um projétil que é retirado do cadáver, pode ser feito o exame de balística, se tem as marcas nele, se ele passou por aquele cano daquela arma que foi encontrada no local. Então são vestígios materiais, diferente de algumas perícias indiretas, de confissão, de outras possibilidades que existem. Nesse caso aqui, a criminalística estuda os vestígios materiais. Os fatos processuais cujos encargos estão afetos aos órgãos específicos, que são os laboratórios da polícia técnica. A gente vai falar tudo sobre isso, cadeia de custódia, tem várias coisas envolvidas, mas aqui é uma pegada geral aqui de resumo do que é criminalística. Bom, os objetivos. Quais são os objetivos dessa área do conhecimento da criminalística? Da materialidade. Lembra que a gente marcar vestígios materiais, ou seja, existem diversas outras formas de prova, mas as provas, a criminalística se objetiva a descobrir provas materiais. Ele dá materialidade ao fato típico, constatando a ocorrência do ilícito penal. Verificar os meios e modos como foi praticado um delito, visando fornecer a dinâmica do fenômeno, ou seja, através de vestígios materiais, ele consegue verificar os meios, o modo como foi praticado e às vezes até descobrir o autor, né? Fornecendo a dinâmica do fenômeno, como aconteceu. É possível fazer uma reprodução baseado em material que foi encontrado no local, análise científica, é possível você refazer a dinâmica e entender como tudo aconteceu. Indicar a autoria de um delito, quando possível, elaborar prova técnica através de indiciologia material, novamente o material aqui, tá? Lembrar que existem diversos tipos de prova, a criminalística se incumbe de encontrar prova material, tá? Vamos lá. A criminalística estática é aquela que é a repetição do que você viu, é a descrição, é o visum et repetum do latino, que reportar o que você está vendo, né? Ela é formalizada por uma simples verificação de exames materiais rotineiros, ou seja, você descreve o que você está vendo ali. Encontrei aqui uma digital que estava estava na coronha da arma, que foi encontrada a 2 metros do cara. É a descrição, é a criminalística estática, você descrever, seja lá qual for a área do procedimento que você está descrevendo, você descreve minuciosamente o achado, tá? Lembrando que a criminalística, você fazendo um laudo em qualquer das áreas da criminalística, você está fazendo um laudo para uma pessoa que não estava lá, certo? Ou seja, é o juiz que vai ver, o advogado das partes, são pessoas que não estavam no local, que não viram nada daquilo. Então aquela parte da descrição minuciosa é extremamente importante. A dinâmica
se utiliza das informações técnicas colhidas nos locais das ocorrências apenas para orientar procedimentos e raciocínios sobre os fatos assinalados objetivamente. Então aqui você já vê a dinâmica do local, a posição que estava, você pode coletar materiais, você numera, você descreve como na estática, e na dinâmica você tem já informações técnicas. Você vai pegar, supondo que aqui seja uma marca de sangue, é material para coleta de DNA. O cadáver tem diversas informações, o cadáver fala, né? Então ele vai ser examinado, então tem a forma dinâmica de se fazer a prova e se procurar os achados, né? Então, a criminalística, essa parte é bem polêmica, ela é considerada uma disciplina nascida da medicina legal. Polêmica ou não, se for perguntado, sim. A medicina legal veio primeiro. Hoje a medicina legal é um dos ramos, está dentro, a criminalística é uma área de estudo grande com várias áreas de conhecimento, inclusive a medicina legal. Mas a criminalística ela é oriunda, ela é derivada da medicina legal que existia antes de todos esses outros procedimentos da criminalística. Então, se perguntar isso, criminalística é considerada nascida da medicina legal, está certa essa informação. Quase tão antiga quanto a própria humanidade, quanto a própria medicina. Uma vez que em época passada o médico era pessoa de notório saber, sendo sempre consultado. Então, não existia a toxicologia, o DNA, o laboratório. O que tinha era o médico que olhava e ele fazia toda essa elucidação com o que existia, né? Que era o cadáver, a posição do sangue, a forma como o ferimento se deu. Então essas coisas, e era a primeira ciência, que depois apareceram várias outras, e a criminalística abrange todas elas, mas ela é oriunda da medicina legal. No século XIX, a medicina legal tratava de pesquisa, da busca da demonstração dos elementos relacionados com a materialidade do crime, ou seja, só tinha a medicina legal para ajudar a investigação da materialidade do crime. Então não tinha, embora existissem já a materialidade, não se existiam as formas de pesquisar, ou seja, descobrir um DNA, de pegar um sangue e verificar de quem pode ser, essas coisas, nada disso existia. A materialidade do fato em si já existia, o que não existia era o que fazer com ela, né? Então, de material, de prova material, o que existia na época era a medicina legal. Então, se cair isso, se perguntar isso, a criminalística é sim oriunda da medicina legal. Vamos lá. A criminalística nasceu com Hans Gross, outro nome para marcar, por dois motivos. Primeiro, que ele é o pai da criminalística, ele é considerado o pai dessa ciência, e foi ele que cunhou esse termo, criminalística. Então, de jeito nenhum esquecer esse nome, Hans Gross, anote aí. Tem um site que vocês podem entrar, não sei se vai aparecer bem aí no vídeo, é gratistourismos.at, ou você procura na internet por Hans Gross, o site, e você vai ver o laboratório dele, o início da criminalística. Então talvez ajude a não esquecer desse nome, é importantíssimo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que pode acontecer de querer colocar tudo nas costas do Hans Gross, e não é bem assim. Então tem outros nomes importantes na história da criminalística, então tem que tomar cuidado só para não achar que tudo é Hans Gross. Então marcar esse nome, pai da criminalística, tá? Quem tiver curiosidade, dá uma olhada no site do Museu da Criminalística, que, se eu não me engano, é na Áustria. Passei slide demais. Então ela pode ser dividida em duas fases, a criminalística. A primeira fase é aquela que se procura a verdade através de métodos primitivos, mágicos, ou através da tortura. Ou seja, essa fase da criminalística, a fase histórica, não existia muita ciência, digamos assim, então era muita dedução, muito misticismo, inclusive confissões através de tortura. Isso ainda existe hoje, mas na época era só o que tinha e era muito mais frequente. Considerando que na maioria das vezes não se conseguia obter uma confissão espontânea do acusado, então muitas vezes os crimes eram confessados por quem não os praticou, baseado nessa forma de se obter uma prova. A segunda fase, ela procura a verdade através de métodos racionais. Isso é o que a gente estava falando até agora, né? Criminalística atual, surgindo assim os fundamentos científicos da criminalística, deixando de lado as crenças, milagres e as mágicas. Ou seja, toda essa parte mística foi deixada de lado e agora a gente tem ciência. Tudo é materialidade, a gente trabalha para o direito, então o direito precisa da materialidade do fato e assim, com ciência que é conseguido o que a gente precisa na prova na criminalística. O papel da criminalística atual poderíamos chamar de pós-moderna. Essas são as coisas que vêm surgindo agora.
como um sistema permeável em constante evolução. Ou seja, como tudo na vida, a internet, a informática, tudo, as redes sociais, a sociedade vem avançando de uma forma muito rápida. Não é diferente da criminalística. A gente tem mais. Eu estava no Congresso Interforensics, que foi em Foz do Iguaçu, e a gente via materiais, máquinas fantásticas, que fazia trabalhos muito mais rápidos, que conseguia provas que não se conseguia antes. Então, isso evolui muito rápido e o pessoal está chamando de criminalística pós-moderna, é um avanço da ciência. Então, a gente está hoje numa fase atual, que eu mostrei para vocês no slide anterior, mas já numa transição para uma fase de muito mais tecnologia. Então, cada dia surgem coisas fantásticas que ajudam a gente a produzir as provas. Os princípios fundamentais, aqui que você começar a marcar, tá? Princípio do uso. Os fatos apurados pela criminalística são produzidos por agentes físicos, químicos ou biológicos, ou seja, existe um uso, existe um contato. Para que deixe uma marca, existe um uso, tem que ter material físico, químico, biológico, tem que ter contato de alguma coisa e através daí os contatos deixam marcas e através daí desse uso, seja de uma arma, seja de um local, seja de qualquer coisa, de uma maçaneta, esse princípio do uso são produzidos por os agentes físicos, químicos ou biológicos. O princípio da produção, os agentes produzindo vestígios indicativos de sua ocorrência com uma grande variedade de natureza morfológicas e estruturas. Ou seja, existe o uso, esse uso gera a produção de um material, de uma prova, de uma secreção, de uma impressão digital, de um cabelo que ficou. Então, esse é o segundo princípio da produção. Os agentes indicativos de sua ocorrência com uma grande variedade, ou seja, são diversos tipos, podem ser diversas formas. O princípio do intercâmbio, os objetos ou materiais, ao interagirem, permutam característica ainda que microscópica, ou seja, essa interação é que gera essa troca, por isso intercâmbio, essa troca é que gera a prova. Novamente, o exemplo que eu falei. Se ao tocar aqui eu deixo uma marca, se ao espirrar eu deixo uma amostra de DNA, se ao sangrar eu deixo uma marca. Então tem que haver uma troca para que esses vestígios sejam gerados. O princípio da correspondência de características, a ação dos agentes mecânicos produzem morfologias caracterizadas pelas naturezas e modo de atuação do agente. Esse aqui já começa a falar da morfologia. Lembra do exemplo que eu dei? De um percutor batendo na espoleta de um cartucho, ele vai deixar uma marca que é característica. O projetil passando pelo cano, ele deixa uma marca que só aquele cano deixa. Então é uma assinatura, digamos assim. Então eles têm características específicas e esse princípio é um dos princípios fundamentais da criminalística. O princípio da reconstrução, a aplicação de leis, teorias científicas, conhecimento tecnológico sobre a complexão dos vestígios remanescentes de uma ocorrência estabelecem nexos causais entre várias etapas da ocorrência, culminando na reconstrução do evento. Ou seja, através de todos os vestígios que você consegue coletar, você consegue fazer a reconstrução do que aconteceu. Ou seja, entrou por aquela porta porque tem a digital dele na maçaneta, passou por esse quarto, tem a pegada aqui, então você reconstrói tudo o que aconteceu com os vestígios que foram encontrados. Esse é o princípio da reconstrução. O princípio da certeza, sendo os princípios técnicos científicos que presidem os fatos criminalísticos inalteráveis e suficientemente comprovados, atestam as certezas da conclusão pericial. Conclusão pericial sempre é de certeza, né? Perito não age com eu acho, eu penso, eu imagino que, nada disso, né? Você pega esses vestígios e, através de metodologia científica, isso é uma prova material, e você leva a certeza do que aconteceu. Esse é o princípio da certeza, é um dos princípios fundamentais da criminalística. A criminalística não trabalha com eu acho. Princípio da probabilidade. Em todos os estudos, a prova pericial prepondera a descoberta do desconhecido. Um número de características corresponde à característica do conhecido. Parece confuso quando está dito assim, mas imagina. Se você sabe como é a dinâmica de um determinado fato, esse é um fato conhecido. Você pega um vestígio que você achou no local, que é o fato desconhecido, e você faz essa comparação. Então, você sabe que isso foi assim, porque eu sei o princípio básico de como isso funciona. Então, isso é igual a isso, logo,
pela probabilidade, foi o que aconteceu. Pela existência dessas características comuns, o perito conclui que o conhecido e o desconhecido possuem origens comuns, devido à impossibilidade de ocorrência independente desse conjunto de características. Vamos de novo ao exemplo do projetil no cano. Eu sei que, quando você pega uma arma que é suspeita, você dá um tiro num tanque de água, e aí você pega aquele projetil. Esse é o conhecido. Você sabe que aquele cano daquela arma faz essa marca desse projetil. Você sabe disso, você tem certeza, porque você atirou, pegou o projetil e olhou no microscópio. Então nós vamos pegar o desconhecido, que é aquele projetil que foi encontrado no cadáver, e vamos ver se aquele projetil saiu daquela arma. Aí, você, pelo princípio da probabilidade, você pode dizer que o desconhecido é igual ao conhecido, logo eu posso dizer, possuem origens comuns, não existe possibilidade de uma ocorrência independente, logo aquele projetil encontrado no cadáver, que foi responsável pela morte daquela vítima, saiu dessa arma. Quem atirou já é outra coisa, aí tem outras investigações, aí tem um monte de coisa, mas a gente pode dizer com certeza que aquele projetil saiu daquela arma, aquele projetil que foi a causa do óbito. Princípio da observação. Todo contato deixa uma marca. Essa é um nome que você precisa marcar, isso não cai, isso despenca. Então é o princípio de Locard, vai ver diversas vezes, novamente. Não esquecer isso de jeito nenhum e não colocar Locard em tudo, né? Esse princípio da troca, esse princípio da observação, o princípio de Locard é aquele parecido com o da troca que a gente falou. Então as coisas, o contato deixa a marca e alguém ao entrar num local de crime, a gente vai falar isso com mais detalhes quando a gente falar em local de crime, mas ao entrar em local de crime existe a partir daí já a troca, ou seja, ele deixou a digital na maçaneta, ele deixou a pegada no carpete e assim, quando você entra em um ambiente começa a haver a troca, ele deixou um cabelo que caiu, é material de DNA para examinar, então todo contato deixa uma marca, esse é o princípio de Locard, não esqueçam de jeito nenhum. Princípio da análise pericial deve sempre seguir o método científico. Ora, acabamos de falar sobre isso, né? A gente não pode usar princípios místicos, ideias mágicas, né? Então tem que ser fundamentado, científico. A gente está falando da produção de prova para ser usada em tribunal. Logo, a análise pericial deve sempre seguir o método científico. Tem que ser descrito qual método foi usado para se chegar naquela conclusão. Princípio da interpretação. Dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. Eu dou sempre o exemplo da arma, mas não vamos mais falar do cano então, vamos falar da arma no geral. Você pega duas armas que saíram da fábrica, que saíram da linha de produção agora, você olha as duas, são indistinguíveis, parecem indistinguíveis, mas com observação mais próxima, com um microscópio se precisar, ou com uma lupa, você vê, opa, essa tem uma rebarbinha aqui a mais, essa aqui tem um canto aqui menos polido, de forma que dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca são idênticos. Nem gêmeos, né? Eles têm impressão digital diferente, então a questão da geografia da íris diferente, mesmo geneticamente idênticos. Então, o princípio da interpretação, dois objetos podem parecer idênticos, mas nunca são idênticos. Princípio da descrição. O resultado de um exame pericial é constante em relação ao tempo e deve ser exposto em linguagem ética e juridicamente perfeita. Lembra que eu falei que você está fazendo um laudo, uma descrição para alguém que não esteve no local. Então, às vezes, aquela perícia que foi feita mês passado vai parar no tribunal daqui a 7 anos. Então, ela tem que estar, ele tem que ser constante em relação ao tempo, ou seja, quem pega um exame hoje ou amanhã e quem pega esse exame, esse laudo há 20 anos, ele tem que entender a mesma coisa, então tem que ter a mesma conclusão, digamos assim. Então ele tem que ser exposto em linguagem ética e juridicamente perfeita para que não se tenha problemas de interpretação. Princípio da documentação. Toda amostra deve ser documentada desde seu nascimento na cena do crime até a análise e descrição final, de forma a se estabelecer um histórico completo e fiel da sua origem. Isso é muito importante, a gente vai falar um pouco sobre isso na aula de cadeia de custódia. É um tema relevante, todos os institutos de criminalística estão tendo que se adequar à questão da cadeia de custódia. Então esse princípio da documentação, ou seja, tem que tudo estar documentado. Você viu o vestígio, você descreveu, fotografou, coletou, registrou e aquilo lacrou, tem que estar o número do lacre, tem que dizer a quem você entregou, em que laboratório deixou.
e daqui a 7, 8 anos, se isso for julgamento, algum advogado quiser dizer que trocaram o projétil, que trocaram a amostra de DNA, você tem que constatar que aquela amostra tem uma cadeia de custódia, quem recebeu, a quem foi entregue, então não é possível que tenha tido alguma alteração ou adulteração. Então esse é o princípio da documentação, tudo tem que estar documentado. A cadeia de custódia é lei de 2019, vamos falar sobre ela quando falarmos de cadeia de custódia, importantíssimo. Vamos lá, o conteúdo de um laudo pericial criminalístico é invariante com relação ao perito. Lembra que ele é invariante em relação ao tempo? Ele também é invariante em relação ao perito. Dois materiais, medicina legal, um corpo, um cadáver, 2 legistas fazem um exame, não importa se foi o João ou o José que fez o exame, eles têm que chegar às mesmas conclusões. Então assim, tem um orifício que é de entrada, o projétil foi retirado não sei onde, ou tem um orifício de entrada, um orifício de saída, uma marca de objeto perfuro-cortante, não importa. Como se usa de método científico, não importa qual foi o perito que fez, e se em todas as áreas eu dei o exemplo da medicina legal, do médico legista, mas para qualquer área o exemplo é o mesmo. Então ele é invariante em relação ao perito que o produziu. Baseia-se em leis naturais, ou seja, leis científicas, método científico, novamente, teorias e experiências consagradas, e tem que estar descrito que método você usou para chegar naquelas conclusões. Independente do método, acho que vai ter um momento que vai falar sobre isso. Você pode usar 4 métodos diferentes, mas a conclusão tem que ser a mesma, até porque o fato é o mesmo. Então, se a gente está falando de prova de verdade real, ela tem que ser indistinguível em relação ao perito. Portanto, seja qual for o profissional que utilizar de tais leis para analisar um fenômeno criminalístico, o resultado não poderá depender dele. Ou seja, podem ter 5 legistas diferentes, não importa qual vai fazer o exame, todos precisam ter a capacitação de chegar à mesma conclusão do que aconteceu. As conclusões de uma perícia criminalística são independentes dos meios utilizados, aquilo que eu estava falando antes. Por exemplo, se você vai fazer um exame de alcoolemia, vai ver análise de quantidade de etanol no sangue de uma pessoa, pode ter 10 métodos diferentes. E se você usar um método, digamos que você vai chegar num número de 4 gramas de álcool. E se você usar uma outra máquina, um outro método diferente, digamos que dá 6. Só que, se existe essa diferença no resultado final do número, a tabela para dizer se estava alcoolizado ou não tem que ser diferente também, de forma que, independente do método utilizado, a conclusão é a mesma. Ou seja, independente do método que você usou, você vai dizer estava alcoolizado, estava levemente alcoolizado, estava em um nível de alcoolemia enorme. Então, independente do método usado, a conclusão precisa ser a mesma. Utilizando de meios adequados para se concluir a respeito de um fenômeno criminalístico, essa conclusão, quando forem produzidos os exames, será constante, independente de haver utilizado meios mais rápidos, mais precisos, mais modernos ou não. Lembra que eu estava falando dessas máquinas fantásticas, que você põe o projétil ali, ele já diz tudo? Ou se você fez isso num laboratório e demorou não sei quantas horas para fazer essa análise, o resultado precisa ser igual, independente. A perícia criminalística é independente do tempo. Esse postulado decorre da perenidade da verdade, pois a verdade é imutável em relação ao tempo decorrido. Ou seja, a lei pode até mudar, mas o resultado da perícia não. Vamos supor, foi apreendido um carro com a quantidade de substância análoga à maconha. O laudo vai estar lá, a análise daquele material vai estar lá, vai fazer a análise, vai dizer que sim, era maconha. Então, pode até deixar de ser ilegal transportar maconha, pode até deixar de ser crime, mas o resultado da análise não muda. Então ela é independente do tempo, seja daqui a 20, 30 anos, aquela análise é a mesma, foi feita aquela análise, era aquela substância, foi apreendida tal quantidade, aquele peso tem que estar a termo e não muda também, então isso não depende. 2 princípios básicos importantes para a gente saber, é o princípio de Locard, lembra que eu falei para vocês lá no início, não esqueçam desse nome, muito importante. Todo contato deixa um traço, todo contato deixa um vestígio. Aqui eu deixei um vestígio, aqui deixei uma marca, aqui no chão pode ter um pelo, em algum lugar. Se eu entrei em um ambiente, começa-se a troca. Então, todo contato deixa uma marca. Princípio de Locard. Princípio da individualidade. 2 objetos podem parecer indistinguíveis, mas não são absolutamente idênticos. Lembra de todos aqueles princípios que a gente falou? Marquem esses 2, esses são básicos, esses são essenciais. Então, 2 objetos, mesmo que pareçam indistinguíveis, eles não são idênticos e todo contato deixa uma marca. Se não fosse assim, não conseguiríamos fazer criminalística, não haveria vestígios para a gente estudar e a gente não conseguiria fazer provas.
A criminalística ocupa-se fundamentalmente de determinar de que forma se cometeu o delito e quem cometeu. Também abrange interrogações como, por quê, quem, que instrumentos foram utilizados,